Bom Sim, dia, Tati. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foram de final de ano? Como foi de final de ano aí, Tati? Conta pra Foi gente. tudo bem, aqui foi tudo bem, tudo em paz, tudo tranquilo. E aí? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Bom, Marilinha. pessoal, estamos aí iniciando os trabalhos de 2022. Essa primeira live aí com um tema muito importante. Muito obrigada, Tati, por ter aceitado o meu convite. É um Muito prazer. obrigada mesmo. É um prazer imenso estar fazendo essa live, essa primeira live de 2022, com uma pessoa tão importante na minha vida como você. Muito obrigada mesmo. Estou muito honrada de estar fazendo essa live com você. E, pessoal, encaminhem essa live, né? Aqui embaixo, tem o aviãozinho para vocês encaminharem essa live para quem vocês acharem importante, interessante enviar a live. Hum. E hoje a gente vai começar os trabalhos do ano de 2022 falando sobre alimentação saudável para os deficientes físicos. Vamos lá, então, Tatinha, fala aí um pouquinho pra Vamos, gente. vamos sim. Então, primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Eu também fico muito honrada, de ter sido convidada para participar desse projeto que é tão importante. A Marina é uma prima super querida, né? E eu parabenizo por essa iniciativa desse projeto tão importante que eu tenho certeza que tem atingido várias pessoas e tem contribuído com a qualidade de vida de várias pessoas. E falar de alimentação é comigo mesmo, porque eu sou, falando um pouquinho da minha experiência, eu sou nutricionista, me formei há mais ou menos há 15 anos atrás, e aí gosto muito de trabalhar, né, nessa área. A gente sabe que a alimentação adequada é um dos pilares para a saúde, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, daqui a pouquinho. E essa questão da alimentação saudável é para todo mundo, inclusive Sim, para os portadores de deficiência de qualquer tipo. Hoje a gente vai dar um enfoque maior em relação à deficiência física, alimentação voltada para deficientes físicos, mas a alimentação adequada ela é primordial para qualquer pessoa. E a minha experiência com esse público, como eu disse, né, eu sou nutricionista, eu trabalho no setor público tem mais ou menos quase 15 anos, e eu trabalho com alimentação escolar. Então, eu cuido, né, da merenda das crianças, dos meus alunos queridos. E na minha vivência, na minha prática profissional, eu me deparo também com crianças que possuem algum tipo de deficiência, de vários tipos, inclusive deficiência física. E então a gente precisa ter um olhar, né, voltado, um olhar cuidadoso, diferenciado para esse público. Bom, então, pode ser que talvez tenha alguns dos nossos ouvintes, né, que não estejam tão. é, que talvez não tenham acompanhado, né, as outras lives. E aí eu quis sim, fazer, Marina, uma introduçãozinha só para contextualizar e sintonizar, sim, digamos que sim, um público novato que esteja presente aqui hoje. sim, Então, sim. o que, que são considerados, né, pessoas com deficiência? São aquelas que têm algum tipo de impedimento, né? E um impedimento de longo prazo, e esse impedimento, essa dificuldade pode ser de natureza física, de natureza mental, intelectual ou sensorial. E pensando no público, né? Deficiente físico, que é o nosso tema principal, a deficiência física, ela pode ser alguma alteração completa ou parcial de um ou de mais segmentos do corpo humano. Né? E aí essa deficiência ela pode acarretar algum comprometimento na mobilidade, na coordenação geral, né? Coordenação motora.
pode também afetar questões da fala, enfim, vai depender do grau da deficiência. E aí eu dei uma pesquisada, o número de deficientes físicos no Brasil, se eu tiver errado, até a Marina pode me corrigir, né? Porque ela é uma ativista, uma defensora dessa causa. Ela tem até mais dados que eu. Mas é em torno de 13 milhões de pessoas com deficiência física no Brasil. Isso foi o último dado que eu vi, dados do IBGE, do último censo. Então, assim, é um público muito grande, né? E aí está a importância da gente voltar os olhares mesmo para esse público, né? Do ponto de vista de promoção da saúde desse público. E aí, passando rapidamente assim, pelos tipos, né, de deficiências físicas mais comuns que podem existir, a gente tem a paraplegia, né, que pode ser a perda total das funções motoras. A gente tem a tetraplegia, que é a perda total das funções motoras de membros superiores e ou inferiores. A gente tem a questão da amputação de membros, né, que é a remoção da extremidade de algum membro. A gente tem a questão da paralisia cerebral, que está relacionada com alguma lesão, né, cerebral que vai acarretar dificuldades motoras. Tem o nanismo também, né, que é o crescimento. Na verdade, é quando uma pessoa não cresce, né, de maneira adequada, e aí também é considerado um tipo de deficiência. Então, assim, falando de uma maneira geral, né, é mais ou menos isso. Agora, entrando, assim, na questão de um estilo de vida saudável, quais são os pilares, né, para a gente ter qualidade de vida e longevidade? Isso vale para qualquer tipo de pessoa. Alimentação equilibrada, prática de atividade física, sono adequado e controle do estresse. As pessoas que normalmente têm um estilo de vida e se preocupam com essas questões, elas têm uma probabilidade maior de ter mais qualidade de vida e de viver por mais tempo. Isso é o que as pesquisas comprovam. E aí, falando um pouco mais sobre a minha área, né, que diz respeito à alimentação, muitas pessoas sempre abordam um nutricionista e perguntam o que é ter uma alimentação saudável? Né? Isso é uma coisa assim, muito ampla, né? E aí eu atuo muito na perspectiva, né, da saúde coletiva. E aí eu sempre estou acompanhando esses órgãos, né? Ministério da Saúde, esses órgãos que se preocupam mesmo com a questão da saúde pública. E aí, para responder essa dúvida, né, de várias pessoas do que vem a ser uma alimentação saudável, isso para qualquer tipo de pessoa, em 2014, o Ministério da Saúde ele lançou o Guia Alimentar da População Brasileira. Eu tô até com esse guia aqui, ó. Mostra pra vocês verem direitinho. Aqui, ó. Esse guia, ele pode ser encontrado na internet, tá? Só jogar no Google, Guia Alimentar da... Deixa eu ver umas fotos bonitas aqui. Guia Alimentar da População Brasileira. E aí vocês encontram. Uhum. E aí, o que é esse guia? Né? O que vem a ser esse guia? Esse guia, nesse guia contém orientações que esclarecem para a população o que vem a ser uma alimentação saudável e ensina a população a fazer escolhas alimentares mais adequadas. E essas escolhas alimentares, elas têm que considerar as diversidades da população brasileira. Então, são levadas em consideração as orientações que tem nesse material, levam em consideração as diversidades regionais, culturais, sociais, as diversidades de faixa etária da população, porque uma alimentação adequada e saudável, ela tem que levar em consideração todos esses fatores. E qual que é o objetivo desse guia? O objetivo desse guia é melhorar a alimentação da população brasileira. Então, a partir do conhecimento, a partir do momento que as pessoas entendem o que é uma alimentação adequada e equilibrada, automaticamente elas melhoram a alimentação e automaticamente isso promove a saúde da população e contribui para diminuir
o aparecimento de doenças. Hoje em dia tem muitos estudos também que acompanham como que a questão da alimentação inadequada está diretamente relacionada ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Quais doenças são essas? Obesidade, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, doenças renais. Então, o objetivo dessa publicação é muito importante por isso, né? Porque ajuda, de uma maneira bem geral, levar conhecimento para a população, para que a população entenda o que é ter essa alimentação equilibrada. Sim. E aí, se você quiser fazer perguntas, você pode ficar à vontade, tá, Marina? Espero que eu esteja sendo clara. Mas, Sim. e por que a gente tem que ter uma alimentação adequada? Isso também para qualquer tipo de público, pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência, em qualquer faixa etária. A importância de uma alimentação adequada é porque a alimentação ela desempenha funções essenciais no nosso organismo, né? E ela contribui para um ótimo estado de saúde. Além de fornecer energia, fornece, através da alimentação, né? A gente obtém vários nutrientes que são responsáveis por uma série de reações que ocorrem no nosso organismo. Eu costumo falar que o nosso organismo é um laboratório de química. E os nutrientes são os reagentes. E aí, se falta nutriente, vai faltar reagente para acontecer as reações químicas. Né? Então, por exemplo, se eu não tenho uma alimentação adequada, vai faltar nutriente para que eu possa produzir energia de maneira adequada. Se faltar nutriente, eu não vou conseguir produzir anticorpos, que são células de defesa, adequadamente. Né? Se eu tenho uma carência, uma deficiência nutricional, eu não vou conseguir produzir hormônios de maneira adequada. Então, a alimentação ela é essencial, né, para desempenhar várias funções do nosso organismo. No caso das crianças, né, é extremamente importante, né, para o crescimento, desenvolvimento. Então, de uma maneira geral, a alimentação adequada ela é imprescindível para manter saúde física, saúde mental, saúde social também, está tudo interligado. E aí, voltando para o guia alimentar, porque antes de falar sobre alimentação do deficiente físico, eu queria só abordar uma coisa que eu acho importante, que o guia traz, o guia alimentar traz. Antigamente, na área da alimentação e nutrição, a gente usava muito a questão da pirâmide alimentar. Muitas pessoas devem lembrar dessa pirâmide alimentar. Eu lembro dessas pirâmides, eu lembro. Exatamente. Lá no Era uma Sara forma foi também. implementado várias vezes. Justamente. Você que fazia acompanhamento lá no Sara, né? Kubitschek, Marininha. Então, essa pirâmide era uma forma visual de orientar a população de como ter uma alimentação variada, equilibrada. Só que com o tempo, essa pirâmide, essa representação visual, ela acabou entrando um pouco em desuso. E aí, com novos estudos, o Ministério da Saúde lançou o Guia Alimentar da População Brasileira e a forma de orientar a população, ela passou a ser explicada de uma forma que a gente pudesse levar o conhecimento para a população sobre o nível de processamento do alimento. Então, o Guia Alimentar, ele traz 4 categorias, né, de alimentos, e aí a gente precisa entender quais são essas categorias, e algumas dessas categorias a gente tem que fazer a base da nossa alimentação, e outras categorias a gente deve ou não consumir, de preferência, ou ter um consumo muito pequeno para que isso não possa afetar a nossa saúde. Então, quais são essas categorias de alimentos de acordo com o nível de processamento? A primeira categoria são os alimentos in natura, os alimentos naturais, ou os alimentos minimamente processados. Esses devem ser a base da alimentação de qualquer pessoa. Quais alimentos são esses?
são aqueles alimentos que a gente obtém naturalmente da natureza. Né? São aqueles alimentos, digamos assim, são os alimentos que Deus criou, né? Que não passam por nenhum tipo Aham, de transformação. E esses alimentos são originados de plantas, de animais, né? Vamos dar exemplos aqui para ficar mais fácil. Frutas, aham. verduras, legumes, carnes, cereais. Esses são alimentos in natura, alimentos naturais. E tem também os alimentos minimamente processados, ou seja, são aqueles alimentos que têm um grau de processamento muito pequeno. Vamos dar exemplo aqui. Por exemplo, o leite. O leite é um alimento in natura, é um alimento natural, mas é um alimento que precisa ser pasteurizado para reduzir, né, o nível de bactérias. Então, É. esse mínimo processamento torna o leite um alimento minimamente processado. Um cereal, por exemplo, né, o arroz, considerado um cereal. Ele, na indústria, ele passa por um processo de seleção, de limpeza, mas é o único processamento que acontece no arroz. Então, ele continua sendo um alimento in natura, mas que foi um pouco processado. Então, Esse mini basicamente, processamento do leite que você citou, que é necessário, né? Ele faz mal à nossa saúde? não, não. De maneira nenhuma. Igual eu expliquei, esse processamento do leite, né, a pasteurização do leite, é quando o leite é submetido a altas temperaturas para justamente eliminar micro-organismos naturais do leite que possam vir a causar algum tipo de problema para quem consumir esse leite. Então, os alimentos Nossa. que estão nessa categoria de alimentos in natura e minimamente processados, que são esses que eu citei, carnes, frutas, verduras, legumes, leite, sementes, farinhas, esses alimentos são ótimos alimentos que devem ser a base da nossa alimentação, correto? Sim. Correto. Passando para a segunda categoria de alimentos que o Guia Alimentar explica para a população, a gente tem os Sim. ingredientes culinários. Esses ingredientes culinários são alimentos também extraídos de alimentos em natura e eles são usados para temperar, para cozinhar. Ou seja, vamos dar exemplos aqui para ficar mais claro. É o óleo, é o azeite, é a manteiga, é o açúcar, né? Esses alimentos, eles podem ser utilizados na nossa alimentação, porém eles têm que ser usados com moderação. Só que se a É. gente abre mão desses alimentos, a gente dificulta para que a gente possa cozinhar, entendeu? Então, eles são Sim. considerados ingredientes culinários. Eles fazem parte da nossa alimentação, porém, eles têm que ser utilizados com moderação. Essa seria a segunda categoria do guia alimentar. A terceira categoria são os alimentos processados, tá? Então, a gente já falou dos alimentos in natura e minimamente processados. A gente acabou de falar dos ingredientes culinários e agora a gente vai falar dos alimentos processados. Esses alimentos processados, eles são alimentos in natura ou alimentos minimamente processados que recebem sal, açúcar ou vinagre com o objetivo de aumentar o prazo de validade desses alimentos. Então, como exemplo, a gente pode dar conserva de legumes, né? Que a gente pega os legumes que são in natura e faz uma conserva utilizando vinagre. A gente pode dar como exemplo uma compota de frutas, que a gente pega as frutas que são naturais, adiciona uma calda de açúcar, uma carne seca, né? A carne é um alimento in natura. Mas aí, quando eu acrescento sal nessa carne, faço uma salga dessa carne, eu vou aumentar, né, o prazo de validade dessa carne. Queijos também são considerados alimentos processados, enlatados. E esses alimentos Sim. processados podem ser consumidos na nossa dieta? Sim, podem ser consumidos, mas também com moderação. E aí, a gente passa para a quarta categoria de alimentos, que esses são os vilões da nossa dieta, que são os considerados alimentos ultraprocessados. Esses Os alimentos verdadeiros vilões. são os vilões, são aqueles alimentos que são, na verdade, eles nem são considerados mais alimentos, porque
eles são tão modificados que eles passam a ser chamados de produtos alimentícios. Ou seja, Sim. são alimentos que eles têm uma base, a indústria, né, pega uns alimentos que tem uma base mesmo, né, natural. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo de um danoninho, né? A indústria pega, não, melhor, vamos dar um exemplo aqui de um suco de caixinha, que é uma coisa que muita Aham. gente consome e às vezes acha que é uma coisa natural, que é uma coisa que não faz É, tão mal à saúde, mas que faz mal exato. à saúde. Por quê? A indústria pega a fruta, que é um alimento natural, né? Só que na Sim. indústria de alimentos, esse alimento, essa fruta, ela recebe uma série de aditivos. Então, aquela fruta, a indústria adiciona água, adiciona açúcar, adiciona corante, adiciona conservante, saborizante. Todos esses antes são chamados aditivos químicos. E esses aditivos químicos, eles são produtos químicos que o consumo em excesso, eles prejudicam o funcionamento da nossa saúde. Então, vamos dar exemplo desses produtos aqui. Bolos industrializados, sucos industrializados, margarina, tempero pronto, salgadinho, suco artificial, refrigerante, biscoito, né, bolacha industrializada, recheada, Uhum. pizza industrializada, nuggets, tudo isso é um alimento ultraprocessado. É um alimento que ele teve a base, um alimento natural, mas ele chegou na indústria alimentícia, ele foi completamente modificado, acrescido de vários aditivos químicos, e aí ele perde a característica de um alimento natural. E aí já tem muitas pesquisas, muitos estudos que mostram que o consumo em excesso desses alimentos, as pessoas que consomem com frequência, elas estão com risco aumentado de ter o desenvolvimento de doenças crônicas, que são aquelas doenças que eu falei no início. A Sim. obesidade, o sobrepeso, o diabetes, a hipertensão arterial, o câncer. Então, realmente, esses alimentos ultraprocessados, eles não devem ser a base da alimentação de ninguém, ok? Sim. Ok. Bom, então, agora caminhando assim mais para o nosso tema, né? Eu achei importante fazer essa contextualização primeiro do que é uma alimentação adequada, porque isso vale para qualquer pessoa, para qualquer público. Essa E aí, contextualização com certeza aí. Que aí todo mundo pega um pouquinho e se tiver alguma dúvida, vai encaixando com as informações já isso. passadas. E aí, atualmente, a regra de ouro de uma alimentação saudável, que é aquilo que eu falei, consumir mais alimentos em natura e minimamente processados. E evitar os alimentos ultraprocessados. Então, eu desafio as pessoas a fazer um teste e começar a observar o lixo da cozinha. Se na sua casa tiver, no lixo, né, da cozinha, tiver mais casca, sementes, mais coisas naturais, mais resíduos naturais, isso quer dizer que a sua alimentação está no caminho certo. Agora, se no lixo, né, da sua casa tiver mais embalagens, embalagem de biscoito, embalagem de suco de caixinha, né, essas coisas, embalagem de cereal adoçado, isso quer dizer que a sua alimentação está sendo mais composta por alimento ultraprocessado e isso não está legal. Tem até uma frase que fala, alguém já deve ter ouvido falar, que o importante é a gente descascar mais, descasque mais e desembale menos. O que quer dizer? Se você está descascando mais, isso quer dizer que você está consumindo mais alimento natural. E se você está desembalando menos, né, tá? Porque geralmente os alimentos ultraprocessados, eles têm, né, muita embalagem. Geralmente são É, embalagens chamativas, embalagens coloridas, porque existe todo um realmente. marketing em cima da indústria alimentícia que estimula as pessoas a consumirem esses alimentos. Mas o consumo em excesso desses alimentos não é legal. É claro que sim, de vez em quando, né, uma hora ou outra, às vezes a gente vai tomar um refrigerante numa festa, eventualmente, né? Às vezes vai comer um biscoito industrializado, mas a gente precisa controlar isso, precisa ter uma moderação,
ok? Sim. E aí, essa regra de ouro de fazer dos alimentos naturais a base da alimentação, isso também vale para as pessoas com deficiência, ok? Entretanto, esse Ok. público de pessoas deficientes, e agora falando mais de pessoas deficientes físicas, que é, né, o tema central da nossa palestra, que é a alimentação saudável para deficientes, esse público, ele possui algumas particularidades em relação à alimentação que eu gostaria de conversar com vocês. E aí, quais são os pontos que a gente deve se atentar em relação à alimentação do público portador de deficiência física? Primeiro, que eu queria abordar. Geralmente, esse público, eles têm, principalmente pensando do ponto de vista de pessoas cadeirantes, esse público ele tem um reduzido gasto calórico. O que isso quer dizer? São pessoas que, pelo fato, né, de não poderem fazer uma atividade física, essas pessoas têm dificuldade de locomoção. Então, o gasto de energia corporal dessas pessoas ele é reduzido. E isso acaba favorecendo um ganho de peso. Um outro ponto que eu queria falar é que também esse público, também pelo fato dessas pessoas ficarem, né, mais paradas, não poderem se movimentar, pode acontecer também dessas pessoas terem uma certa perda de massa muscular e pode ocorrer uma atrofia, principalmente dos músculos inferiores. Né? Então, essas pessoas costumam ter, podem ter, né? Pelo que eu observo, assim, até dos meus estudantes, né, que são cadeirantes. A panturrilha com perda de massa muscular, né, as coxas mais atrofiadas. Outra coisa também que a gente observa é um acúmulo de gordura na região abdominal. E esse acúmulo de gordura na região abdominal, também várias pesquisas já comprovaram que pessoas que têm esse acúmulo, elas podem ter um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, às vezes, um deficiente físico, né, ele não é completamente, às vezes nem é completamente sobrepeso e obeso, mas às vezes nessa região pode ter um acúmulo de gordura. Outra coisa que também a gente pode observar dependendo do deficiente físico, por exemplo, crianças que têm paralisia cerebral, que eu já acompanhei na prática, elas podem ter dificuldades alimentares. Que tipo de dificuldade alimentar? Por exemplo, uma criança que eu acompanhei por muito tempo, ela tinha um problema para deglutir os alimentos. Como a paralisia dela afetou também músculos envolvidos a questão, envolvidos na alimentação, então ela tinha o que a gente chama de disfagia. Disfagia é um comprometimento, essa criança ela não conseguia deglutir mesmo, engolir os alimentos. E aí, por isso, ela não conseguia se alimentar por via oral, e aí essa criança ela tinha que se alimentar por sonda. Então, ela tinha uma dieta. Em casa, normalmente era uma dieta caseira, que a mãe preparava, né, os alimentos, batia no liquidificador até essa dieta ficar líquida, e aí passava essa dieta numa sonda. Essa criança ela tinha um acesso na região abdominal, e aí introduzia, né, essa dieta através de uma seringa. E tem, né, dependendo também do deficiente físico, além dele ser, né, de ter uma deficiência física, pode ter também uma deficiência intelectual, uma deficiência mental, e aí pode acontecer também dele ter alguma seletividade alimentar, e aí ter dificuldade com alguns alimentos, selecionar muitos alimentos, né? Essa seletividade, o que acontece nessa seletividade? Às vezes o indivíduo vai comer só um tipo de alimento, e aí isso acaba tornando a dieta pobre, pode ocasionar a deficiência de carências nutricionais, e aí isso também pode gerar outros problemas. Como eu disse no início, a gente precisa de uma série de nutrientes para o nosso organismo funcionar adequadamente. Outro ponto que eu queria falar em relação à constipação intestinal. É uma situação também que pode acometer, né, os deficientes físicos. E por que isso pode acontecer nessas pessoas?
São pessoas que não, né, têm problemas para se locomover, então a falta de atividade física, a falta de exercício prejudica o funcionamento intestinal. São Sim, pacientes que às vezes consomem uma quantidade menor de água, podem às vezes ter uma dieta pobre em fibras, que também são importantes para o funcionamento intestinal. São pessoas que às vezes têm uma dieta também, por algum motivo, uma dieta mais restrita, e isso também vai impactar no funcionamento do intestino. Podem ser pacientes que às vezes têm uma má formação no intestino, e aí isso também vai impactar no funcionamento. Questões também motoras e neurológicas também podem comprometer. sim. Então, eu citei esses pontos aqui para a gente poder falar um pouquinho como que essas questões podem ser solucionadas, podem ser manejadas. Então, assim, a gente vai citar alguns pontos importantes, né, que devem fazer parte da alimentação desse público para tentar corrigir esses problemas que eu citei agora. Só que é importante falar que eu vou citar aqui coisas de uma maneira geral. Então, é importante Sim. que esse público faça um acompanhamento com nutricionista, e não só com nutricionista, com uma equipe multiprofissional, né? De fisioterapeuta, de terapeuta ocupacional, nutricionista, é, enfim, vários profissionais, né? Neurologista, enfim. Porque, e no caso do nutricionista, mais específico, o nutricionista ele vai poder fazer uma avaliação do estado nutricional desse paciente, fazer um diagnóstico para saber se esse paciente está acima do peso ou está abaixo do peso, porque pode acontecer também, em casos de algumas deficiências, do paciente ficar abaixo do peso. Isso pode acontecer também. E aí, a partir do diagnóstico do estado nutricional, o profissional vai poder fazer um planejamento alimentar individualizado para aquele paciente, levando em consideração o sexo, a idade, a altura, o peso, o comprometimento que a deficiência, né, gera, as condições sociais desse paciente, as preferências alimentares. Então, é muito importante esse acompanhamento pelo nutricionista, tá bom? Aí eu queria frisar isso. Ok, Então, ótimo. vamos falar agora o que é importante. Vamos pensar num paciente, né, um deficiente físico, que está acima do peso. Então, o que é importante, né, que esse paciente siga na dieta dele de uma maneira geral. Normalmente, essa dieta, a gente fala que tem que ser uma dieta hipocalórica. O que é uma dieta hipocalórica? É uma dieta que não pode ser tão rica em calorias, né? Porque se a pessoa já está acima do peso e se ela ainda consome uma dieta hipercalórica, isso vai favorecer cada vez mais o ganho de peso. Então, uma dieta hipocalórica, para vocês terem uma ideia, ela pode ser composta por quê? Por quais alimentos? Frutas, verduras, legumes. E mais uma vez, a gente cai nos alimentos naturais e minimamente processados, que eu falei lá no início. Sementes, né? Então, assim, uma alimentação que é rica nesses alimentos, carnes, ovos, leite, são alimentos que são alimentos com um alto valor nutricional. E no caso, né, das frutas, verduras, legumes, cereais, são alimentos que possuem vitaminas, minerais, fibras e que são nutrientes importantes para qualquer pessoa. Outra coisa importante, que alimentos ricos em fibras, eles também têm um poder de saciedade maior. Então, quando eu como, né, uma alimentação, né, quando a alimentação de qualquer pessoa tem muita fruta, muito legume, muitos cereais, às vezes essa pessoa vai comer uma quantidade menor de alimentos e vai se sentir satisfeita mais rápido. Então, tá aí também a importância desses alimentos, sem contar também que vai ajudar no funcionamento intestinal, para combater a constipação intestinal, que eu falei anteriormente. Então, assim, para essa pessoa que precisa controlar o peso, evitar alimentos muito calóricos, né? Geralmente os alimentos ultraprocessados, que são ricos em calorias, em gorduras, em açúcar.
Então, evitar guloseimas, evitar doces, né? Que são carboidratos que a gente chama de carboidratos simples, que favorecem um ganho de peso. Evitar também, se for adulto, né? Evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, que também tem calorias, né? Que é o que a gente chama de caloria vazia. Caloria vazia são bebidas ou alimentos que não têm nutrientes. Eles têm calorias, mas não têm nutrientes. Então, a pessoa acaba tendo a chance de engordar por causa dessas calorias e não tem nenhum benefício. Sim. Outra coisa importante é que a dieta dessas pessoas deficientes que precisam perder peso, elas têm que ser uma dieta mais fracionada, ou seja, é importante que comam, essas pessoas consumam pequenas porções de alimentos, mas várias vezes ao dia. Então é importante ter o café, uma refeição antes do almoço, o almoço, depois do lanche da tarde, o jantar, e se for necessário, uma refeição pequena antes de dormir, que a gente chama de ceia. Então, assim, são regras gerais, né? Geralmente, se a pessoa seguir, né, essas regrinhas básicas, provavelmente ela vai conseguir chegar no peso adequado. E se for necessário, vai conseguir reduzir o peso. A questão da atividade física, ela pode ser avaliada por um fisioterapeuta ou por um educador físico e eles vão levar em consideração o comprometimento, né, motor daquele paciente. Em Sim, relação eu a queria deficiência, fazer uma pergunta em relação ao exercício físico que você mencionou. Muitas das vezes, o cadeirante como eu não tem como praticar o exercício físico, né? uhum, Tem muitas dificuldades para praticar. E por essa dificuldade, ele pode ser considerado uma pessoa sedentária? sim, se a pessoa não pratica nenhuma atividade, ela é sim considerada sedentária. Essa área, né, de atividade física, eu não me arrisco tanto assim a dar tantos palpites, porque tem profissionais, né, educadores físicos, fisioterapeutas que são mais habilitados a falar disso. Mas, como eu falei, eu acho que esses profissionais eles têm que avaliar o comprometimento da deficiência da pessoa, né? Porque Sim. assim, dependendo da deficiência, às vezes a pessoa consegue, sei lá, fazer alguma atividade com os membros superiores, né? Às vezes consegue fazer. Tô chutando aqui, né? Mas assim, uma hidroginástica, dependendo do comprometimento. Então, assim, isso realmente tem que ser avaliado por um profissional da área. E às vezes a pessoa não vai realmente conseguir fazer nada, dependendo do comprometimento dessa pessoa, entendeu? Então, essa pessoa que é sedentária, deficiente portador de. Deficiente físico, né? Sedentário, ele vai ter que ter um cuidado maior em relação à alimentação para tentar diminuir um pouco esse ganho de peso, entendeu? Porque esse ganho de peso ele pode ser uma coisa que vem acontecer pela falta mesmo de atividade, porque é uma pessoa que, às vezes, dependendo, não vai conseguir nem se locomover, né? Quem dirá fazer uma atividade física de médio e alto impacto. Então, Sim. esse grupo vai ter que ter o que eu falei, nesse acompanhamento para um profissional nutricionista, para tentar organizar mesmo essa dieta, para conseguir manter um peso adequado e saudável. No caso Sim. de pacientes, nós podemos ter também pacientes deficientes físicos com baixo peso. Isso pode acontecer também, né? E geralmente, às vezes, quando isso acontece, às vezes pode ser uma deficiência física conjugada com uma deficiência mental, intelectual. E por que às vezes pode acontecer de ter o baixo peso? Às vezes é um paciente com uma dificuldade alimentar, como eu citei para vocês, né? Pode ser um paciente que tem uma seletividade alimentar e aí come pouco, não aceita bem os alimentos. Pode ser um paciente com algum tipo de déficit cognitivo, que tem uma ingestão via oral baixa. E aí, se for um paciente que às vezes fique desnutrido,
Aí, às vezes, vai ser necessário até entrar com a dieta integral, né, com suplemento para poder aumentar mesmo o aporte de calorias, para que esse paciente possa recuperar o peso também adequado. Então, isso pode acontecer também. Aí, nesses casos, a alimentação para esses pacientes, né, elas também têm que ser uma alimentação variada, uma alimentação fracionada. Então, várias vezes ao dia, esse paciente ele tem que comer. Se for necessário, o nutricionista vai avaliar o uso de algum suplemento nutricional calórico para ajudar a aumentar o aporte de calorias. Se for o caso, se ele não conseguir se alimentar só por via oral, aí vai ter que ver a questão do uso de sonda. E aí eu já tive já pacientes nessa situação de baixo peso. Uhum. Passando para outro ponto, que é em relação à constipação intestinal. Essa constipação intestinal, né, que vai ser a prisão de ventre, né, que vai ser a diminuição do número de evacuações, ou então a pessoa vai conseguir fazer fezes endurecidas, vai ter um esforço muito grande para defecar. Isso tudo é considerado um quadro de constipação intestinal. E aí, nesse caso também é importante ter uma dieta rica em fibras, através das frutas, verduras, legumes, cereais, alimentos integrais. É importante que esse paciente, né, esse indivíduo, consumam alimentos que ajudem, que colaborem com o funcionamento intestinal, que ajudem a soltar o intestino, né? Por exemplo, frutas que ajudam nesse processo. Mamão, ameixa, laranja, abacate, melancia, os alimentos integrais, né? Como eu já falei. E aí, esse paciente tem que evitar alimentos que vão prender o intestino. Por exemplo, banana, prata, farinha branca, amido, maçã sem casca, pera sem casca. Agora, pera e maçã com casca ajuda a soltar. E pera e Engraçado. maçã sem. Lá no cara, a orientação para mim, no meu caso, sempre foi ao contrário. É mesmo? Mas você tinha um problema de constipação? Sempre teve? Eu sempre tive, tem até hoje, mas assim, a maçã lá no Sara, no meu caso, é ao contrário. Entendi. Eles não. É assim, mas ela prendia? Uhum. Prende. Entendi. Mas mesmo com casca? Sim. Então a Entendi. orientação deles é eu não comer maçã. Entendi. É importante também cada paciente se auto-observar. Porque, assim, de uma maneira geral, existem regras gerais que se aplicam à maioria da população, mas podem ter particularidades. E aí, como você detectou que a maçã, mesmo com casca, prende, então aí o ideal é evitar consumir, né, esse tipo de alimento. Caiu, Tatinha. Não, É, não tô te ouvindo. uai. Voltou? Põe o fone, Tatinha. Tem Eu tô de fone de ouvido fone. aí? Tô de fone. Oi, voltou? Tira ele pra ver se Voltou? volta, Tati. Tira ele pra ver se volta. Voltou? Não. Então me chama de novo. Me chama de novo. Sai e entra novamente. Ok. Bom, pessoal, enquanto a gente aguarda a Tati retornar, quem quiser fazer alguma pergunta, põe aqui embaixo. Tem um espaço aí para vocês colocarem. E coloquem aí. E enquanto a gente vai conversando, eu vou anotando e depois eu passo para ela. A gente também já está praticamente caminhando para o final.
da live. Oi? Ah, voltou. Então tá bom, tirei o fone agora. Então a gente estava falando sobre a questão da constipação intestinal, né? Que alguns Sim. pacientes podem passar por esse problema. E aí tem a questão também da ingestão de água, que é extremamente importante, né? A água, ela é importante para o funcionamento intestinal, mas também ela tem várias outras funções, né? É importante para evitar infecção urinária, né? A água é importante para poder transportar substâncias no nosso organismo, para eliminação de toxinas, manutenção da temperatura corporal. Então, essa questão da água também é muito importante e às vezes o deficiente também pode, às vezes, esquecer de tomar, talvez até por essa dificuldade de se locomover. Então, é também uma coisa que é importante se atentar para não esquecer do consumo de água. Sim, sim. E aí, para contornar esse problema da constipação intestinal, pode ser também que o nutricionista ele tenha que avaliar o uso de algum suplemento de fibras. É, Outra coisa também importante é que o paciente tenha uma rotina para defecar. Massagens também na região abdominal podem favorecer a eliminação, né, dessas fezes. E também, se o deficiente físico puder praticar algum tipo de atividade física adaptada, com orientação de um fisioterapeuta ou educador físico, isso também vai favorecer o funcionamento intestinal. Mas em algumas situações pode ser que não seja possível. Né? Então, aí, nesse caso, realmente vai ter que tentar contornar isso através da alimentação, essa ingestão de água, né, e líquidos para Verdade. melhorar o quadro. Outra coisa que pode acontecer também, que a gente observa, né, que a gente já falou lá no início, que os deficientes físicos podem ter um quadro de atrofia, né, muscular, principalmente nos Uhum. membros superiores. Podem ter também um risco aumentado de osteoporose. E aí, a alimentação desses pacientes tem que ser rica em proteínas, né? Então, por exemplo, proteínas, né, de alto valor biológico, carnes, frango, peixes, né, ovos, leite derivados, proteínas vegetais também, né, leguminosas, como feijão, soja, grão de bico, são alimentos ricos em proteína. E para a questão da saúde óssea, é importante também se atentar para alimentos ricos em cálcio e ricos em vitamina D. Então, exemplos de alimentos, né, que são ricos em vitamina D. Peixes, né? Geralmente sardinha, atum, ovos também, leite fortificado, frutas, né? Tem muitas frutas, manga, kiwi, banana, tem vitamina D. Alimentos ricos em cálcio também, que é um nutriente importante para a saúde óssea. Leite, folhosos verdes escuros, né? Como espinafre, brócolis, agrião, rúcula, sementes, como gergelim, por exemplo, é rico em cálcio. É importante também essa questão da vitamina D, que esses pacientes se exponham ao sol, para que haja essa produção também de vitamina D. Em relação a esse aporte de proteínas para melhorar essa questão da atrofia muscular, essa perda de massa muscular, dependendo do caso, e aí vai ter que ser com a avaliação de um nutricionista, pode ser também que seja necessário fazer uma suplementação de proteínas. Normalmente, a quantidade de proteína que um indivíduo normal consome, um indivíduo que não tem nenhum problema de saúde, quando a gente vai calcular Sim. uma dieta, que a gente chama de uma dieta normoproteica. Geralmente a gente calcula 1 grama de proteína por peso corporal do indivíduo. Mas aí, dependendo de algumas situações, igual por exemplo,
esses cálculos? Como que eu Meu Deus do faço? céu. Oi? É, Por como é que exemplo, vocês uma fazem pessoa. esses cálculos? Vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que tenha, por exemplo, 70 quilos. Então, na dieta dessa pessoa, né, se essa pessoa não tiver nenhum problema de saúde, no caso de uma dieta normoproteica, ou seja, que vai ter uma quantidade normal de proteínas, essa alimentação dessa pessoa por dia vai ter que ter em torno de 70 gramas de proteína. Então, existem programas específicos que ajudam o nutricionista a calcular a dieta, e aí a gente consegue distribuindo essa quantidade de 70 gramas de proteína em todas as refeições que o indivíduo vai ter ao longo do dia. Entendeu? Montar dieta é um certo quebra-cabeça, porque a gente tem que levar em consideração várias coisas, né? A gente tem que levar em consideração o sexo da pessoa, a idade, tem que levar em consideração se a pessoa tem alguma patologia, né? Alguma doença, tem que ver se a pessoa pratica alguma atividade física, tem que levar em consideração as preferências alimentares, os hábitos alimentares. Então, muitas pessoas costumam ficar pedindo dieta para nutricionista, né? Porque toda vez que a gente fala que é nutricionista, sempre tem um que pede uma dieta. E as pessoas às vezes pensam que é uma coisa simples, mas não é uma coisa simples, é uma coisa que dá muito trabalho, você tem que levar em consideração muitas coisas. Então, como eu estava falando, para o paciente deficiente físico, né, se ele tiver um quadro de atrofia muscular, de perda de massa muscular, pode ser que a dieta dele tenha que ter mais proteína. E às vezes esse paciente não vai conseguir essa quantidade total de proteínas só com alimentação. Aí o nutricionista vai sugerir o uso de algum suplemento proteico. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai precisar de 1,5 gramas de proteína por peso, entendeu? E aí isso pode ser equilibrado com o uso de algum suplemento de proteína. Então, assim, basicamente, em relação à atrofia muscular, né, que esses pacientes apresentam, e também esse cuidado que tem que ter com a saúde óssea, esses alimentos que eu falei, eles são bem importantes, são primordiais que eles estejam presentes na dieta desse grupo. Outra coisa que eu queria falar em relação ao uso de medicamentos, também é um público que pode usar muito medicamentos, pode ser que tenha essa necessidade de usar medicamentos, e pode acontecer interações medicamentosas com os nutrientes que existem nos alimentos. Então, de que forma que esses medicamentos podem interferir na alimentação, né, desse grupo? Pode aumentar ou diminuir o apetite, né? Isso pode acontecer. Às vezes, o medicamento pode gerar náusea, azia, pode gerar vômito, que mais? Enfim, eles podem, às vezes, interferir mesmo nessa questão da ingestão dos alimentos e na absorção dos nutrientes. Então, isso também é uma coisa que tem que ser avaliada pelo nutricionista. Né? Quando o nutricionista vai atender um paciente deficiente físico, não só um paciente deficiente, qualquer paciente, uma das perguntas que a gente precisa fazer numa consulta é se a pessoa usa algum medicamento, porque existe essa interação medicamentosa que tem que ser levada em consideração. Outra questão também que pode acontecer, e aí já caminhando já para o encerramento do que eu queria falar, esses pacientes também, eles podem ser acometidos por úlceras. O que são essas úlceras? São feridas. Pelo fato de terem pacientes, né, os deficientes físicos ficam muito numa posição só, então isso pode acontecer. E aí, Então, o chamada profissional úlcera de nutricionista também. pressão ou a escara, né? Isso mesmo, é a úlcera de pressão, também conhecido como escara. Então, a alimentação também ela vai ser importante para melhorar esses quadros. Então, normalmente o nutricionista vai precisar também equilibrar essa dieta do paciente em relação a calorias, né? Porque até para que haja o processo de cicatrização dessas úlceras, dessas feridas, a dieta tem que estar adequada em relação a calorias, em relação a proteínas.
essa dieta vai ter que ter nutrientes que são importantes para cicatrização, né? Por exemplo, vitamina A, zinco, e outros nutrientes, né? Então, é importante também avaliar isso, porque isso pode acontecer também com esses pacientes, né? Questão da hidratação, né? Para manter a pele sempre hidratada, porque se a pele fica muito seca, isso pode deixar, né, a pele mais vulnerável para que hajam feridas. É, Então, assim, eu quis abordar esses pontos, que são pontos mais gerais. Só que é claro que, dependendo do Sim, caso, cada paciente portador de deficiência física vai ter uma particularidade, que isso vai ter que ser discutido com a equipe multiprofissional que vai acompanhar o paciente. E aí eu reforço a importância dessa equipe multiprofissional, tá? É importante também que esses pacientes, eles é, sejam submetidos a ações de educação alimentar e nutricional. O que são essas ações? É quando a gente conscientiza um indivíduo sobre a importância de uma alimentação adequada. E como o deficiente tem essas particularidades, então ele precisa, mais do que ninguém, né, de estar atento a uma alimentação equilibrada. E aí, para fechar, eu queria só fazer uma leitura, voltando ao Guia Alimentar da População Brasileira, eu queria fazer a leitura dos 10 passos da alimentação adequada, tá? Recomendados pelo Tati, Ministério da esse Saúde. Oi? guia a gente esse guia a gente encontra também nas livrarias, não? Não, ele não vende porque ele é um material institucional. Ele foi publicado pelo Ministério da Saúde, inclusive é uma publicação que teve um reconhecimento internacional por órgãos internacionais, pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde. Então a venda dele é proibida, mas ele está Ah, disponível na internet. Se você coloca lá no Google, ou então se a pessoa quiser entrar no site do Ministério da Saúde, qualquer um consegue baixar na íntegra esse material. E aí consegue imprimir, ou consegue ver no celular, ver no computador. E aí ele é muito bacana, sabe? Eu recomendo bastante. E aí, para fechar, entendi. então, eu vou só falar sobre esses 10 tópicos, 10 passos para uma alimentação saudável. É bem rapidinho. E aí eu queria fechar minha fala com isso. Bom, então, Não, o tudo primeiro bem. passo de uma alimentação saudável é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. O segundo passo é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar, que são aqueles ingredientes culinários que eu falei, em quantidades pequenas para temperar e para cozinhar os alimentos. Só um minutinho. O terceiro passo, limitar o consumo de alimentos processados, que são aqueles alimentos, né, que eu dei o exemplo, né, que é o queijo, que é a compota de fruta, que é a conserva de legumes, que é a carne salgada. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, aí tem uma diferença, né? O caso dos alimentos processados, a gente vai limitar o consumo. O caso dos alimentos Sim, ultraprocessados, que são aqueles alimentos cheios de calorias, gordura, sal, aditivo, esses a gente vai evitar de fato. sim, O sim. quinto passo é comer com regularidade, atenção, comer em ambientes adequados e, sempre que possível, comer em companhia, sentado à mesa, saboreando a refeição. O sexto passo é fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos naturais ou minimamente processados. O sétimo passo é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Ou seja, as pessoas que se interessam por cozinhar, e isso a gente fala também para o público, né, deficiente, dependendo, né, do comprometimento de cada um, é possível, né, que essa pessoa possa contribuir no preparo dos alimentos. Isso é importante para qualquer um, porque quando a gente sabe cozinhar, a gente tem uma tendência a comer alimentos mais naturais. E não sei se vocês já repararam, né? Mas assim, quem não sabe cozinhar acaba tendo uma tendência de comprar mais aqueles alimentos ultraprocessados que não fazem bem para a É, saúde.
Então, o Guia Alimentar da População Brasileira estimula muito essa questão das pessoas pegarem aquelas receitas de família, cozinharem junto com a família. Isso tudo também contribui para uma alimentação adequada. O Sim. oitavo passo é planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Para a gente ter uma alimentação adequada, a gente precisa ter tempo de planejar, comprar, né, organizar os alimentos, enfim, a gente precisa ter tempo para isso. Isso é um investimento na saúde. O nono passo é dar preferência, quando for sair de casa, dar preferência para comer em locais que fazem refeições mais naturais e refeições frescas, né? Refeições mais feitas na hora. Evitar aqueles estabelecimentos que vendem fast food, né? Aquelas refeições muito industrializadas, hambúrgueres e Nossa, afins, tá? E o décimo passo, para encerrar, é importante que toda a população seja crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Porque é o que eu disse, a indústria alimentícia ela tem um marketing muito forte para induzir as pessoas a consumirem esses alimentos que fazem mal para a saúde. Vocês já devem ter observado que como que a indústria tenta seduzir principalmente crianças. Porque criança, às vezes, não vai ter um senso crítico que um adulto tem, né? De saber que aquele sim. alimento não vai fazer bem. É. Então, geralmente, esses alimentos ultraprocessados, eles sempre vão ser comercializados com embalagens atrativas, coloridas. Às vezes vai vir um brinde, um brinquedinho para criança. Isso tudo para induzir o consumo. Mas nós que somos adultos, a gente tem que ter o senso crítico de que o consumo desses alimentos, eles não favorecem a saúde. E aí, sempre que tiver alguma dúvida, buscar um profissional de saúde para esclarecer, né, em relação se o alimento é ou não saudável. É muito importante a gente fazer a leitura dos rótulos de alimentos, e eu deixo como dica para finalizar, quando a gente pega o rótulo de um alimento e a gente vê uma lista de ingredientes muito grande, cheia de produtos, às vezes aqueles nomes estranhos, que a gente nem consegue ler direito, corre desse alimento, porque é um alimento extremamente ultraprocessado, cheio de aditivo Eu químico. agora tô assim, eu tô lendo os rótulos de tudo. Pois é. Então, assim, essa é uma dica muito importante, entendeu? Para Eu todos, tô assim, lendo os pra... rótulos de tudo, Tati. Não era assim, não, mas agora, mas é importante. ultimamente, É importante a gente ter esse hábito. Assim. Eu tenho, por ser da área, né, eu tenho um pouco essa mania de sempre estar lendo os rótulos. Bom, então, para fechar mesmo, eu queria só lembrar, né, que no dia 11/10 de todos os anos é comemorado o Dia da Pessoa, né, com deficiência física. É uma data importante para a gente fazer reflexões, né, sobre verdade. a importância de ter um cuidado com esse público, a importância de ter políticas públicas de saúde voltadas para esse público. Então, eu queria Hum, deixar, né, em forma de conscientização, essa data, que é no dia 11/10, não é isso, Marininha? sim. Nosso dia, o dia do deficiente. Que nós também merecemos um dia só nosso. Sim, com certeza. Bom, então era isso que eu queria falar. Eu estou aberta agora a dúvidas, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Eu tentei abordar de uma forma mais geral, a alimentação, né, para esse público, mas é claro que não dá para a gente falar tudo, mas eu me coloco à disposição para responder, né, se tiver alguma dúvida, e depois também eu posso deixar o Sim. link tanto desse guia alimentar da população brasileira, eu posso passar para a Marina, e também posso passar uma publicação que eu li, até do governo de Portugal, que é sobre essa publicação que eu li aborda alimentação para deficientes. Eu achei super interessante assim a publicação. Depois eu posso compartilhar também se alguém quiser. E é isso. Sim. Eu agradeço a E, atenção. e agora, pessoal, a gente já está caminhando para o final, infelizmente.
acabou, mas sábado que vem estamos de volta. E Tati, se quiserem tirar dúvida com você, posso deixar o seu arroba aqui para eles? Pode, claro, com certeza. Vai ser um prazer. Então, tá bom. Aí, quem tiver dúvida, eu vou estar postando a live lá para quem não assistiu. Corre lá, assiste. Vai estar no nosso canal também no YouTube, tá, Tati? Porque agora também tem um canal no YouTube Jorge, do projeto. que legal. Aí vocês vão lá, assistem. E quem tiver dúvidas, eu vou deixar embaixo da live, na descrição, lá no Instagram, o arroba da Tati, para quem quiser ir lá no direct dela e tirar as dúvidas. Tá bom? Um Isso, eu beijo, agradeço. pessoal. Um beijo, Um beijo a Tati. Um beijo enorme em todos aí. você. Nitianizinha, que eu tô morrendo de saudade. Então, muito obrigada. E até Um sábado beijo. que vem, pessoal. Até mais, pessoal. Obrigada pela atenção. Um ótimo final de semana. Ótimo sábado para todo mundo. Tchauzinho.